Então, vamos começar para o ano de 1936. Cara, o que tem em 1936 de importante? Pô, o que tem de importante foi a primeira viagem internacional que o Botafogo faz. E não só é importante isso para a história do clube. O Botafogo faz uma visita ao México e aos Estados Unidos, onde o Botafogo vai disputar o Mundial. Essa primeira viagem ela envolvia México e Estados Unidos. E curioso, isso foi um trabalho do meu amigo, meu brother, Roberto Narral. Ele fez um levantamento. O Botafogo é o segundo clube dos chamados mais importantes da história a visitar os Estados Unidos. O primeiro foi o Real Madrid. O segundo clube aqui do Rio de Janeiro é um que fica ali na... Tem um clube ali que fica ali, né? Mais ali perto do... Ali, por ali. Então, esse clube só foi muitos anos depois. Então, o Botafogo foi o primeiro clube brasileiro a visitar os Estados Unidos. E essa viagem é muito legal que eu quero comentar com vocês aqui. O Botafogo foi fazer algumas partidas, eu tive que anotar em função do meu acidente de ontem. Acabou fazendo 9 jogos, sendo que desses 9 jogos, um acabou sendo nos Estados Unidos, né? O curioso, o desempenho foi bem legal, gente. O Botafogo perdeu... Opa, tocou um negócio aí. Acho que houve uma chamada no além. Desses 9 jogos, o Botafogo ganhou 6, empatou 1 e perdeu 2. Agora, o curioso é o seguinte, para começar, os jogadores do Botafogo ficaram um mês num navio até chegar à Cidade do México. Então, só para a gente fazer uma referência com as viagens de hoje, né, para você ter uma ideia de como era difícil jogar futebol profissionalmente. Exatamente, um mês. Não tinha negócio de Santos Dumont, Irmãos Wright, tinha nada disso. Era negócio de sacode. Imagina a quantidade de gente marejada naquele negócio. E os caras chegaram, eles saíram no dia 30 de janeiro de 1936 e chegaram à Cidade do México no dia 27 de fevereiro, cara. Aí imagina aquilo... Não, veja bem, era aquele navio, um navio maneiro, um navio importante, né? Mas um navio que balançava para lá e para cá, e para lá e para cá. Eu estou fazendo isso, na aula já está ficando até meio tonto. Mas, enfim, os caras chegaram no dia 27, gente, e no dia 1º de março já estavam jogando. Aí o Botafogo perde na estreia, dependendo da mídia hoje, já fala, olha, o psicológico, afetou o psicológico. Os caras estão com o psicológico abalado. Enfim, eles já entram para jogar e o Botafogo perde esse primeiro jogo e depois tem uma sequência muito legal. Eu queria falar, não vou me estender muito a respeito desses jogos, isso o clube de membros, a rapaziada do clube de membros, que a gente sempre esquece de falar, eu esqueço de falar, o clube de membros vai ser uma cereja do bolo do nosso canal, cara. A gente vai colocar e disponibilizar para vocês muita coisa bacana, muito material, tudo isso que a gente está falando aqui, muito mais, tudo direitinho, com recortes de jornais, com textos, depoimentos, colunas, enfim. Então, assim, eu não vou me estender muito sobre os jogos, os resultados. Falei para vocês aqui que foram 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nessa primeira excursão de 36. Além do mês, praticamente um mês, balançando no navio, o curioso é que alguns jogadores acabaram fazendo história após essa excursão. Em especial, eu vou citar um cara que é o goleiro, o Aimoré Moreira. O Aimoré Moreira, para quem não se liga, foi o treinador campeão mundial com a seleção brasileira em 62. O Aimoré tem uma história maneiríssima pelo Botafogo. Irmão do Zezé Moreira, já ouviu falar? Não? Então fica assistindo a gente, você vai saber muito sobre o Zezé Moreira. O Aimoré foi para essa delegação emprestado, tá? Ele não era ainda contratado do Botafogo, o Botafogo estava com problema no gol, e o Aimoré foi, tipo assim, agregado nessa excursão. O goleiro titular era o Alberto Maravilha, porque ele gostava de fazer umas graças e tal. E esse Alberto, ele estava machucado, e o Aimoré já estreou. E aí, cara, ele deitou e rolou. O Aimoré era um goleiro baixinho, mas impressionou legal. E o Aimoré, depois dessa excursão,
ele se tornou não só titular do Botafogo, mas uma referência e um dos maiores goleiros do Brasil no fim dos anos 30, né? Seleção brasileira, jogou sul-americano, enfim. Então, o Aimoré, essa excursão foi muito importante para o Aimoré. Outro jogador que se tornou, a partir daí, ele foi se tornando um ídolo no Botafogo, foi o Patesco. O Patesco, que no ano anterior tinha chegado, né? Ele tinha vindo, na Real, para disputar a Copa do Mundo pela CBD, né? E aí o Botafogo acabou contratando o Patesco, ele tinha vindo do Nacional, do Uruguai. O Patesco já era uma realidade e tal, mas, poxa, as pessoas não tinham visto muito o Patesco. O Patesco é outro que arrebenta. Ele volta num outro patamar, como diria um filósofo contemporâneo, né? Que também joga futebol, negócio de cabelo frito, mas o Patesco volta como ídolo mesmo, ele é recebido como ídolo, e aos pouquinhos ele ganha o apelido de Flecha Rúvia, porque ele era louro, né? A gente sempre fala, eu falo muito do Patesco, porque eu acho a história dele é muito legal. Um outro jogador emblemático foi o Nariz. O Nariz, que eu já falei sobre ele. Por que é emblemático? Além do Nariz estava chegando no Botafogo, estava se firmando no Botafogo, e Nariz era médico. Então, o Nariz, nessa delegação, ele foi como jogador e também aproveitava e exercia as funções de médico. E o quarto cara que eu quero citar, aliás, eu vou citar mais um também, é o Carvalho Leite. Né? O Carvalho Leite é um ícone da história do Botafogo, um artilheiro espetacular. Esses quatro caras, dos maiores, uma lenda, né, Marcelo? Uma lenda, né? Eu acho que Marcelo teve a oportunidade de falar entrevistar o Carvalho Leite, eu tive também esse privilégio, e eu vou abrir uma janelinha aqui para dizer o seguinte: eu nunca aconteceu isso comigo, eu fiquei arrepiado quando eu estava conversando com o Carvalho Leite. Eu conversei com ele lá no Mourisco, já bem velhinho, cara. Pô, eu ficava olhando para ele e falei, cara, isso aqui é uma lenda, cara. Isso aqui é uma lenda, não futebol Botafogo, não, futebol brasileiro. O cara é uma lenda. Mas, enfim. E o Carvalho Leite, que também era médico, né? Ele arrebenta também, ele faz, só para vocês terem uma ideia, vou pegar minha cola aqui, porque ontem eu fiquei debilitado. Ele faz 8 gols nessa excursão, nessa excursão. E outro cara também que a gente não pode deixar de falar é o Leônidas da Silva. Né? O Leônidas ele tinha sido contratado em 35 pelo Botafogo, eu falo isso no vídeo anterior, que é um dos maiores ataques da história do Botafogo. Né? Álvaro, Leônidas, Carvalho Leite, Russinho e Patesco. É basicamente esse ataque, que foi tetracampeão em 35, é o que vai para a excursão. Entende? E os caras arrebentam, eles voam baixo mesmo. Leônidas arrebenta, mas na volta, o Leônidas teve alguns problemas aqui, inclusive reza uma lenda aqui, com problemas internos no clube, e ele acaba sendo negociado. E o outro foi o Russinho, que era um ídolo do Vasco. Quer dizer, eu acabei praticamente falando do ataque todo. O Russinho também vai muito bem. Bom, essa excursão ela é muito bem sucedida. Houve uma verdadeira comoção, né? Porque não era muito comum, né? Não era comum. No Rio de Janeiro, então, muito menos excursões internacionais. Então, quando os jogadores eles retornam, a delegação retorna, ela retorna sendo ovacionada. Né? Os caras adoram e fazem uma festa danada. Bom, muito bem. Eu vou agora abrir uma janela e vou lá para 1941, que eu vou falar muito rápido por que de 1941. Porque é a segunda vez que o Botafogo vai ao México e, por tabela, para os Estados Unidos. E ele faz também uma excursão longa, de quase um mês. Ele joga mais 7 jogos, ganha 4, empata 2 e perde um joguinho. No total dessas 2 excursões que o Botafogo faz ao México e aos Estados Unidos, foram 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um espaço curto de jogos. E lembrando, uma viagem de um mês sacudindo num navio. Beleza? Eu vou fechar essa minha lembrança sobre essas 2 excursões com 2 observações que eu considero bem relevantes. A primeira é o seguinte: já naquela época, lá atrás, a necessidade de você ganhar dinheiro. Claro, o clube precisava ganhar dinheiro. Não havia o profissionalismo de hoje. E nessas 2 excursões, que acabaram demandando um desgaste imenso dos jogadores, isso acabou comprometendo ambas as temporadas. Tanto 36 quanto 41, o Botafogo foi muito mal no campeonato carioca. Inclusive, alguns jogadores acabaram tendo alguns problemas físicos depois. As pessoas não falavam muito sobre isso.
tá? Mas as duas excursões foram muito bem sucedidas, históricas para a trajetória do Botafogo, acabaram custando, vamos dizer, as temporadas de 36 aqui no Rio e 41. E o segundo ponto que eu quero abordar rápido, para encerrar, é que 4 jogadores participaram dessas duas excursões. 4 jogadores. O Aimoré, que eu citei, o Nariz, o Carvalho Leite e o Patesco. Um detalhe, o Carvalho Leite já estava encerrando carreira, ele estava preparando o terreno para o menininho Heleninho, que estava chegando, inclusive Heleno vai para essa excursão também. E só para você ter uma ideia do tamanho desse cara, chamado Carvalho Leite, Maravilha da Serra, esse sujeito, nas duas excursões, ele faz 19 gols. Então, é extraordinário o desempenho do Carvalho Leite, não só nas excursões, mas na história do Botafogo. Então, galera, essas duas primeiras excursões que o Botafogo faz tem um caráter de pioneirismo, como muita coisa no Botafogo. O Botafogo é pioneiro em uma série de coisas. Acabei de lembrar o Nariz, que é médico, foi médico. Ele é responsável pelo primeiro departamento médico de um clube de futebol. O Botafogo foi responsável pelo primeiro departamento médico, que é o nome Álvaro Lopes Cansado, que era o nome do departamento que foi criado, que é o nome do nosso bravo Nariz. Essa é a minha historinha de hoje, as duas excursões de 36 e 41, excursões históricas, vitoriosas, e que abriram as portas, não só do futebol do Botafogo para o exterior, mas do futebol do Rio de Janeiro.